graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, capítulo 10, Cristo na escatologia. Mas na aula passada, no tópico 1, o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo, foi tratado os seguintes assuntos. Quais os versículos bíblicos que tratam da volta de Cristo? E qual a razão de ser do tribunal de Cristo? Ok? E hoje, no tópico 2, da manifestação de Cristo em glória até o grande trono branco, parte 1. Nós dividimos esse tópico em duas aulas. Ok, amados? Então, observe. A Bíblia não somente afirma que a igreja será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, como nós vimos na aula passada, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, mas afirma também que Cristo voltará pessoalmente à Terra no final da grande tribulação, acompanhado dos seus santos e os anjos, ok? Então, Cristo mesmo falou abundantemente sobre a sua segunda vinda, destacando o seu significado para os salvos e para o mundo em geral. Amados, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 11, está registrado que enquanto Cristo era elevado aos céus, era assunto aos céus, diante dos seus discípulos, apareceu 2 varões vestidos de branco. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mesmo modo como viste subir. Amém? Então, a afirmação é bem nítida. Do mesmo jeito que Jesus subiu, eles verão ele voltar para cumprir os seus propósitos. Então, dentre os profetas que abordam a volta de Cristo, 2 se destacam pelo volume de informações sobre o assunto em suas profecias. São eles, Isaías e Daniel. No livro de Isaías, há capítulos inteiros tratando da manifestação de Cristo em sua glória e majestade. Daniel, igualmente, foi revelado muitíssimos detalhes a respeito do mesmo evento. Okay? E também, amados, Jesus Cristo mesmo disse que, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 37 ao 39, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, são o quê? Essas aqui são as advertências, amados, para a igreja, ela ficar atenta, e o povo de uma maneira geral, mas a igreja que tem o compromisso, né, de vigiar e orar. E o apóstolo Pedro também escreveu sobre o assunto, dizendo, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Amém? Isso aqui é mais para o final já, uma renovação da terra, ou seja, a terceira recriação da terra. Então, observe, a manifestação de Cristo em glória terá duplo significado. Primeiro, o de se revelar a Israel como Messias, salvando de iminente destruição sobre os exércitos comandados pelo anticristo. Segundo, revelar ao mundo a igreja, antes espezinhada pelos homens, porém hoje glorificada com Cristo, ok? Naquele dia, Israel centralizará a sua atenção em Jesus Cristo, a quem traspassou, e sobre ele se lamentarão, como diz Zacarias no capítulo 12, versículo 10, enquanto que os ímpios e todas as nações clamarão aos montes apavorados,
Lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 16 e 17, diz: E dirão aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá suster-se? Amém? Então, observe. Esse é o chamado o dia da ira do Cordeiro, como nós vimos nas referências ali, né? Acabamos de ler. Então, a manifestação de Cristo será centralizada não no evento em si, mas na sua própria pessoa. Amados, observe. Cristo será o centro de todos os aspectos desse evento. Zacarias diz que os judeus, naqueles dias, se lamentarão, não diante do fato ali de haverem negligenciado o ministério dos profetas ou revelações dos anjos, mas por haverem rejeitado e crucificado a Cristo, aos quais agora é revelado como o seu Messias desejado. Então, depois você pode conferir isso lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, né? Então, nesse dia, todos os governos e reinos da terra terão seus alicerces sacudidos, estruturas destruídas diante da face excelsa de Cristo, a quem Deus, o Pai, capacitou como juiz de toda a terra. Amém? Como juiz de toda a terra, mas observe. A quase destruição de Israel na guerra do Armagedon, né? Os judeus aqui, nesse período desta guerra, lutarão desesperadamente. Será um grande morticínio em Israel, como dizem Zacarias, no capítulo 13, versículo 8. A capital, Jerusalém, será tomada, com requintes de perversidade, de vandalismo e de abuso contra a população, especialmente contra as mulheres. Zacarias, no versículo 14, capítulo 14, aliás, desculpa, versículo 2. Quando não houver mais esperança de salvação para os judeus, eles clamarão a Deus. Isso está lá, amados, em Isaías, no capítulo 64, do versículo 1 ao 12. E nesse momento, Jesus Cristo descerá visivelmente com os seus santos e anjos. Então, a presença e a palavra da boca do Senhor eliminará num instante os exércitos do anticristo. Amém? Com a manifestação de Cristo, dar-se-á o livramento de Israel, a destruição dos exércitos do anticristo e a prisão de Satanás, e o estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra, por um período de 1000 anos. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Então, observe, para nós encerrarmos essa primeira parte. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? Então, serão eles que irão ali inaugurar esse lago de fogo e enxofre, após a descida de Jesus das alturas, né? Haverá também o julgamento das nações, né? Ou o julgamento das nações viventes. A base do julgamento será a maneira como as nações trataram os irmãos de Jesus, ou os judeus, né? Porque terão algumas nações, ou algumas nações não se submeterá ao comando do exército do anticristo. Eles não vão marchar contra Israel, né? Vai prestando atenção. Então, é que a palavra de Deus diz que Jesus vai separar os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas. Os cabritos vai ficar do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. As nações serão poupadas, as que não marcharam contra Israel, elas serão poupadas e vão ingressar com Cristo no governo milenial. Tá? As nações que marcharam contra serão as nações destruídas ali mesmo, naquele instante. Isso é, os seus habitantes serão eliminados, como diz lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46. E Satanás será aprisionado. Tá?
por um período também de 1000 anos, ou seja, enquanto Cristo está governando aqui na Terra, Satanás está preso. Ok? Então, na próxima aula, no tópico 2, da manifestação de Cristo em glória até o grande trono branco, a parte 2, nós vamos observar e responder algumas questões. O que é o governo milenial de Cristo? O porquê da breve liberação de Satanás? Quem será julgado no tribunal do trono branco? Amém, amados? Então, observe, que nós possamos aprimorar mais os nossos conhecimentos, porque são fatos proféticos que já estão se cumprindo, né? A palavra de Deus está constantemente trazendo revelações de profecias que estão se cumprindo. Recentemente, em Sodoma, onde todo mundo sabe que ela foi destruída por aquela chuva de fogo e sal, né? Aquele terreno que é todo salgado já está começando a aparecer bolsões de águas doces onde há vida, né? E nas cavernas salinosas ali estão encontrando árvores que estão surgindo ali. Os cientistas, os estudiosos ainda não sabem como que está surgindo vida naquele local. Mas é o cumprimento da palavra de Deus. Então, nós temos que crescer em conhecimento e graça, nós temos que fazer a obra do Senhor, temos que pregar o evangelho a toda criatura, principalmente os nossos amigos e familiares, amados, né? Porque um dia nós estaremos lá para julgar essas nações. E nós teremos grande responsabilidade, que muitas dessas pessoas podem nos levar à razão e falar, mas vocês sabiam e vocês não me avisaram, não pregaram, não me anunciaram que isso iria acontecer? Então, não esquece, use esse material para pregar o evangelho, cresça em conhecimento, faz estudos com seus amigos, parentes e conhecidos. Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, faça os seus comentários. Se você tem alguma pergunta, vai ali nos comentários e deixa ali a sua pergunta, que nós estaremos te respondendo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.